Você pode abrir sua Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo 10. Aleluia. Marcos, capítulo 10, a partir do verso 29. Amém? Encontrou, irmão? Diz assim: Jesus respondeu: em verdade lhes digo que não há ninguém que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos ou campos por minha causa e pela causa do Evangelho, que não receba já no presente 100 vezes mais casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, com perseguições, e no mundo por vir receberá a vida eterna. Porém, muitos primeiros serão últimos, e os últimos serão primeiros. Amém? Será que você pode fechar os seus olhos, baixar sua cabeça? Senhor, em nome de Jesus, obrigado por essa noite, por essa oportunidade de ouvirmos a Tua voz, a Tua palavra que é boa, Senhor. A Tua palavra que é lâmpada para os nossos pés, luz para os nossos caminhos. A Tua palavra que nos alimenta, que nos renova. Senhor, em nome de Jesus, perdoa nessa noite os nossos pecados. Abre os nossos ouvidos, Pai, para compreendermos, para entendermos o que a Tua palavra quer nos revelar, Senhor. Nós Te louvamos, Te agradecemos e bendizemos. Amém, Senhor. E amém. Glória a Deus. Querido, Jesus, o nascimento de Jesus inaugurou um novo tempo para nós. O nascimento de Jesus era e foi o cumprimento da promessa. A promessa de que um menino nasceria. Isaías, no capítulo 9, no verso 6, o profeta vai dizer que um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o principado está sobre os seus ombros, a autoridade está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Ou seja, ele é o cumprimento da promessa, a promessa que estava sendo aguardada quando ele nasceu. Maria cantou, quando ficou sabendo a respeito do seu nascimento, e quando Maria, ainda grávida, se encontrou com a sua prima, no ventre, tanto João Batista quanto Jesus no ventre, o Espírito Santo já se movia, já estava preparado e predestinado por Deus para realizar algo maravilhoso, para nos redimir, para nos salvar, para nos limpar, para nos dar a vida eterna. Por isso hoje nós vivemos por uma promessa, vivemos por uma esperança. Andamos, nos movemos, viemos ao culto, oramos, buscamos a Deus com um propósito. Propósito de alcançar algo em Deus. Portanto, irmãos, às vezes parece que entra no nosso coração algumas filosofias mais modernas, que achamos que devemos fazer um bem, ou que tudo aquilo que fazemos de bem ou de bom não deve ser esperado nada em troca. Mas isso é contrário à natureza do homem. Porque o homem busca felicidade, o ser humano busca alguma coisa, busca ser feliz, busca alcançar, busca crescer, e Deus sabe disso. É por isso que para cada exigência de Deus, sempre tem uma promessa. Porque Deus conhece o nosso coração. E não está errado buscarmos as promessas de Deus. Não é errado buscarmos aquilo que Deus nos prometeu na palavra. Não é errado buscarmos a vida eterna. Não é errado buscarmos as bênçãos sobrenaturais que Deus tem para nós. Se estamos aqui hoje,
é porque queremos tomar posse dessas promessas. E se nós olharmos para a nossa vida hoje, que servimos ao Senhor, olharmos para trás, nós podemos perguntar: o que deixamos para seguir Jesus? O que largamos? O que deixamos para trás? O que abandonamos? Que caminho teríamos tomado se não fosse Jesus na nossa vida? Se esse menino não tivesse nascido? Se ele não tivesse nascido no nosso coração? Aonde nós estaríamos, irmãos? Talvez alguns dissessem: eu larguei muita coisa para seguir Jesus. Um largou profissão, um largou, uma vida de comodidade, uma vida de prazeres, largou as noitadas, um largou, os vícios, outro largou, tinha costume de falar da vida dos outros, agora, graças a Deus, isso não faz mais parte da sua vida. A realidade é que alguma coisa nós largamos para seguir Jesus. Não há ninguém que esteja seguindo a Jesus de verdade que não tenha abandonado alguma coisa. E não há nada, ou não há quem esteja seguindo o Senhor que ainda não tenha coisa que precisa largar ou abandonar para seguir Jesus. Porque ainda somos desse mundo, amém? Ainda estamos aqui. E Deus está trabalhando nos nossos corações. E Ele está dizendo para nós: olha, não há ninguém que tenha deixado casa, aquilo que nos dá segurança, família, o nosso referencial, irmãos, irmãs, filhos, filhas, pai, campos, recursos, bens, por causa do Evangelho, que não vai receber ainda já 100 vezes mais. Só que tem um acréscimo, tem um plus, com perseguições, já nessa vida, mas na vida eterna, mas no porvir, a eternidade, a vida eterna com o Senhor. O Senhor está falando isso para nós. Precisamos nos lembrar que em Lucas, no Evangelho de Lucas, no capítulo 21, o Senhor fala: olha, aquele que me segue vai enfrentar perseguições, vai enfrentar lutas, vão falar mal dele, mas não vão tocar num fio de cabelo da cabeça dele. Não vão tocar de um fio de cabelo da sua cabeça. Mesmo diante das perseguições, mesmo diante das lutas. Eu estou querendo dizer, meu irmão, que Deus está conosco na batalha, Deus está conosco na luta, Deus tem algo maior para nós. E que Deus sabe que o nosso coração deseja as respostas para já. A realidade é que se nós pudéssemos que o Senhor nos respondesse agora aquilo que nós queremos que Ele faça já na nossa vida. Esse negócio de perseverança, de esperar no Senhor, de aguardar, isso não é uma palavra que dá muito ibope para nós. A gente quer resposta imediata. Se a gente pudesse, Deus pudesse nos responder já, porque eu tenho pressa, Senhor. A minha causa é justa, a minha causa é nobre. Eu preciso para hoje que o Senhor me responda, que o Senhor fale comigo, que o Senhor abra essa porta que está fechada. Eu preciso para já. E o Senhor está dizendo: olha, eu vou responder. Se vocês largarem aquilo que vocês, a medida que vocês abrirem mão para me servir, vai ser a medida em que eu vou abençoar 100 vezes mais. Aquilo que vocês abriram mão para estar na minha presença, vocês vão receber 100 vezes mais. Não só aqui,
como também na eternidade. O problema, irmãos, é que a gente é muito bom para receber as bênçãos de Deus. A gente é capaz até de abrir mão de alguma coisa por causa de uma promessa que Deus possa realizar na nossa vida. Mas o nosso problema é quando chegam as perseguições. O nosso problema é quando bate na nossa porta a dúvida por causa da demora. O problema é quando a gente ora e muitas vezes parece que não está vendo a resposta. O problema é que a gente não tem paciência, não tem calma, não aguarda a resposta de Deus. A gente dá para trás quando as perseguições começam a aumentar, quando a nossa volta, a luta começa a ficar forte, pesada. O Senhor está dizendo, eu vou abençoar. A palavra de Deus fala que aquele que perder a sua vida por minha causa, a ganhará. Se queremos ganhar alguma coisa de Deus, primeiro temos que perder. Temos que perder o orgulho, temos que perder a vaidade, temos que abrir mão das nossas vontades, temos que abrir mão de prazeres, temos que abrir mão de muita coisa. Mas pastor, e Deus sabe disso, é impossível ao homem abrir mão por uma esperança futura, ou é difícil demais abrirmos mãos por uma promessa futura que muitas vezes nós não vemos se cumprir. E aí que entra, queridos, o trabalho do Espírito Santo na nossa vida. Porque o Espírito Santo é Deus conosco. É Deus aqui, falando aos nossos corações. Aí que entra o trabalho de Deus se fazendo presente na nossa vida e revelando o quanto nós, como homens pequenos e falhos, necessitamos às vezes de refrigério de Deus. Necessitamos às vezes, no deserto, de um oásis para Deus mostrar assim, eu estou contigo. Muitas vezes nós dependemos de um presente de Deus para a gente poder perceber realmente que eu estou fazendo está certo, dá resultado. Muitas vezes uma coisa simples que Deus faz na nossa vida é suficiente para a gente dizer, realmente, Deus é comigo. Jacó estava fugindo de casa, e de repente ele se deitou no seu travesseiro de pedra e sonhou e viu, teve uma visão dos anjos de Deus subindo e descendo. Quando ele acordou, ele disse, olha, o Senhor estava aqui e eu não sabia. E às vezes essa revelação de Deus, esse falar de Deus, essa manifestação de Deus na nossa vida é simplesmente para dizer, continua, filho. Continua, filha. Continua firme. Porque eu sou contigo. Eu estou com você. Eu estou vendo a tua luta. Eu estou vendo a tua dor. E às vezes, irmãos, muitas vezes nós não entendemos porque alguns irmãos choram, porque alguns irmãos, extravasam nas emoções, mas é por causa da presença de Deus. E a presença de Deus é a confirmação de que Deus está conosco. E a presença de Deus é a confirmação de que Ele está aqui, ouvindo aquilo que falamos, aquilo que oramos. A gente não sai desanimado, irmãos, quando a gente ora a Deus, e às vezes a gente fica uma hora orando. Ou a gente começa a orar, e muitas vezes para de orar rapidinho, porque a gente, desanimou, hoje estou cansado.
Mas agora, quando a gente começa a orar, e Deus fala conosco, daqui a pouco Deus revela uma coisa, daqui a pouco uma palavra vem, daqui a pouco Deus começa a mostrar outra coisa, você fica um tempo orando com Deus. Porque Deus sabe o que a gente precisa, irmãos. Deus sabe o que a gente necessita. Imagine falarmos de Jesus hoje, se ele não tivesse estado entre nós, ou se simplesmente viesse uma aparição dos céus. Esse é o meu filho amado. Íamos estar falando de uma aparição, como muitos fazem hoje. Falam de aparições de santa que chorou, de situações que aconteceram, mas não, ele se fez homem, habitou entre nós, em graça, em verdade. Andou, sofreu, viveu, morreu, ressuscitou, está sentado à destra do Pai. Ele está vivo. Ele está entre nós. E ele disse, vocês vão receber. É uma promessa. Mas às vezes a gente fica acanhado com a promessa de Deus, irmãos. Quando é nosso pai, quando a gente era pequeno, que o nosso pai fazia uma promessa para nós, a gente contava as horas para a promessa se cumprir. Fiz uma promessa para o Matias aí do dia do Natal. Jesus, ele já quer o presente aí. Ele falou que é dia 24. Falou que não vai nem esperar. Vai nem esperar a virada. É dia 24 que ele quer. E às vezes Deus nos faz promessas e nós falamos assim, se Deus fizer, fez. Se não fez, a gente ainda fala assim, é tudo no tempo de Deus. Mas irmãos, a promessa é para ser buscada. A promessa é para ficar em oração diante de Deus, falando, Senhor, eu quero a minha promessa. É para ficarmos diante de Deus dizendo, Senhor, eu preciso daquilo que o Senhor me prometeu. Faz um milagre na minha vida, Deus, porque eu preciso. É para buscarmos a sua presença. A presença ou a promessa, ela é motivadora para que mergulhemos cada vez mais em quem é Deus. Para que mergulhemos cada vez mais na presença de Deus. Ela nos motiva a compreendermos, a entendermos a altura e a profundidade daquilo que Deus quer fazer na nossa vida. Daquilo que Deus quer fazer no nosso ministério, que Deus quer fazer na nossa casa, na nossa família. Precisamos então buscar a Deus. Buscai-o enquanto se pode achar, enquanto Ele está perto, e Ele está perto de nós. Na realidade, Ele está dentro de nós. Buscar ao Senhor. Aleluia, Jesus. Aleluia. O que recebemos de Deus, irmãos? Nós que alguma coisa abandonamos, o que nós recebemos de Deus. Será que você já pensou sobre isso? O que você já recebeu de Deus? Como você mudou? Desde o dia em que você começou a andar com Jesus. Como a tua palavra mudou, como a tua mente mudou. Antes você era escravo de desejos dos outros, daquilo de quem te chamava. Tinha irmão que antes de se converter, quem chamasse ele, batesse na porta da casa dele, chamando para a festa, para onde quer que fosse, ele vai. Era escravo de outras escolhas. Você era escravo dos vícios, era escravo das vontades humanas, mas agora você é livre. A Bíblia diz que enquanto estamos no pecado, somos escravos do pecado. Mas hoje o Senhor nos tornou livres. Livres de todo pecado. Hoje nós temos uma outra esperança. E a nossa esperança está em Deus. A esperança da vida eterna. A esperança de estar com Jesus. A esperança de conhecer
o Senhor e saber como somos conhecidos por Ele. Ele nos deu uma promessa e a promessa vai se cumprir na nossa vida. E essa promessa vai se cumprir na nossa família, vai se cumprir na nossa casa. É por isso que não há problema nenhum buscarmos a presença de Deus. Você não é moralmente inferior por estar buscando um presente de Deus, por estar buscando uma promessa de Deus. Às vezes nós achamos que algo só tem valor, ou só vamos estar realmente enganjados no reino de Deus se estivermos fazendo ou tendo ações não buscando nenhum benefício em troca. A realidade é que todos nós aqui buscamos alguma coisa em troca. Buscamos alguma coisa de Deus. Buscamos as promessas. Buscamos que a palavra se cumpra na nossa vida. Aqui, o texto de Marcos, no capítulo 10, Jesus, há pouco, tinha falado, alertado o seu povo com relação às riquezas. Estava alertando o seu povo com relação aos bens materiais, porque aquilo que os bens materiais fazem, eles nos dão o prazer do agora, o prazer do presente, e nos faz esquecer de um benefício futuro. E o reino de Deus é justamente o contrário. Ele nos faz focar em um benefício em Deus, um benefício futuro, para que nós mudemos as nossas atitudes agora. Para que nós transformemos as nossas ações hoje, a fim de alcançar uma promessa vindoura, uma promessa em Deus, algo que nos está reservado no Senhor. Nesse Natal, irmãos, nós teríamos muitos motivos para pedir bênçãos para a nossa vida agora. Muitos motivos para chegar diante de Deus e falar: Senhor, eu preciso que o Senhor faça algo novo na minha vida agora, hoje. Que o Senhor me cure, que o Senhor me sare, que o Senhor transforme a vida de tais e tais pessoas, que o Senhor faça um milagre na vida dessas pessoas e na minha vida também. Teríamos muitos motivos para chegar diante de Deus dessa forma. Mas Deus é tão maravilhoso, irmãos, que a Bíblia diz que até para orar Ele nos ensina. Que o Espírito Santo nos ensina a orar. Que o Espírito Santo intercede por nós. Porque nós não sabemos nem orar como convém. E é por isso que Ele fala conosco. E muitas vezes, por não sabermos orar, por não sabermos como chegar na Sua presença, nem como alcançar as promessas, a melhor forma de fazermos isso é entrarmos na Sua presença, como o salmista diz, com ações de graças, com salmos de louvor. É entrarmos na Sua presença em adoração, bendizendo o Seu nome por tudo aquilo que Ele é. Não por aquilo que vamos alcançar nele, não por aquilo que Ele vai fazer na nossa vida, não pelas promessas, mas por quem Ele é na nossa vida. Porque só ter Deus já é um presente. Só ter a presença de Jesus já é um presente para nós. Só Ele ter nascido, isso já nos alegra o coração. E meu irmão, quando entramos na Sua presença em adoração, em louvor, nós nos enchemos de Jesus. Jesus começa a tomar conta da nossa vida, começa a tomar conta dos nossos pensamentos, das nossas palavras, dos nossos olhos. Eles se voltam para o Evangelho, eles se voltam para a palavra, eles se voltam para Deus. E nós queremos mais de Deus, nós queremos conhecer a vida eterna, nós queremos conhecer os mistérios de Deus, aquilo que Ele quer fazer na nossa vida, no nosso ministério, e os nossos pedidos mudam, irmão. Se você veio para a palavra, se você veio até aqui buscar a presença de Deus, saiba que você talvez tenha entrado com uma intenção, mas Deus muda o nosso coração no meio do caminho, porque Ele é o Deus que está conosco nesse caminho.
Aleluia. No domingo eu falava daqueles 2 discípulos que saíam de Jerusalém e iam para Emaús. Eles saíram decepcionados, amargurados, confusos, porque o mestre havia morrido. De repente, o mestre estava do lado deles, conversando, e na hora da ceia, na hora do partir do pão, a Bíblia diz, os olhos deles se abriram, e foi revelado diante deles que aquele era Jesus. E meu irmão, quando nós temos contato com Jesus, a nossa visão muda. Quando temos contato com Jesus, a nossa mente é transformada. Não é ninguém que nos convence. Não é uma palavra de oratória, não é o pastor, não é a igreja, não é o ambiente, não é o clima que a igreja traz que te convence, mas é Jesus. Jesus então convenceu aqueles homens a voltarem para o lugar da adoração, para o lugar onde eles nunca deveriam ter saído. Porque Jesus diz, para a gente, ficai, permanecer em Jerusalém. Depois Jesus vai falar para os discípulos, para que eles pudessem, primeiro, serem cheios do poder de Deus. Cheios da presença de Deus. Oh, Senhor. Aleluia. A promessa é resultado da obediência e não um incentivo. A promessa de Deus é resultado da dedicação que eu entrego, daquilo que eu dou para Deus. Muitas vezes parece que nós só buscamos a Deus para ter alguma coisa, para Deus nos dar alguma coisa. Por mais que isso não seja errado, buscar algo em Deus, buscar profundidade em Deus, mas nós recebemos como resultado de sermos fiéis, de sermos obedientes, de buscarmos a sua presença, de buscarmos a sua face. E se estamos aqui, irmãos, é porque Ele tem tido misericórdia de nós. Porque muitos, aqui ele diz, muitos primeiros serão últimos, e os últimos serão primeiros. Ele aqui estava falando a respeito dos judeus, que a princípio foi o povo alvo do ministério de Jesus, a quem ele realizou curas, realizou milagres, e ele diz, esses podem ter sido chamados primeiros, mas vão vir outros que não são dessa mesma linhagem e que vão também alcançar a vida eterna e que também vão estar com o Senhor. E esses somos nós, irmãos. Aqueles que talvez não têm uma descendência especial, não têm um sangue real, mas são também chamados por Deus. São preciosos para Deus. Você é precioso, você é preciosa para Deus. Você é importante aos olhos do Senhor. E a presença do Espírito Santo na nossa vida é o que nos capacita, é o que nos torna não só filhos especiais, mas é o que nos capacita ao trabalho, à obra de Deus. Porque Deus não nos chama somente para termos, para recebermos em troca, para nos recompensar, mas Ele também nos capacita a trabalhar. E de que forma Deus quer que trabalhemos? Com alegria. E a Bíblia diz, Deus ama quem dá com alegria. Não adianta nada estarmos na presença de Deus, estarmos cumprindo o ritual. Não adianta nada darmos para Deus se o fazemos de qualquer maneira.
Não adianta nada darmos para Deus buscando algum interesse, ou buscando a promessa, quando estamos lidando com Deus que sonda o coração. Porque Ele ama quem faz isso com alegria. Dar no reino de Deus é sinônimo de festa. Entregar-se para o reino de Deus é sinônimo de que estamos agora entregues nas mãos do nosso Criador, do nosso Senhor. E não existe coisa melhor. Não existe nada melhor do que estarmos nas mãos deles. Não existe nada melhor do que sermos guiados, conduzidos pelo seu amor, pela sua misericórdia e pelo seu perdão e cuidado. Deus tem cuidado de nós. Deus tem cuidado de você. Deus tem cuidado da sua vida. E Ele quer que você faça isso, sabe? A vida do crente, só para a gente encerrar e orar e buscar a Deus. A vida do crente não é a vida do crente que anda, meu Deus, hoje foi só prova, pastor, foi só luta na minha vida. Foi só dificuldade. Já conversou com um crente assim? Está sempre chorando. Está sempre se lamuriando, sempre reclamando. Sim, meu irmão, vai ter prova na tua vida. O Senhor diz, olha, é com perseguições. É com pedrada. É gente falando mal de você. É gente te culpando daquilo que você não fez. É gente apontando o dedo para você quando não deveria. Mas isso não é motivo para você estar na presença dEle entristecido, estar no lugar de culto com a cara fechada, com a cara amarrada. É motivo para nós nos alegrarmos. A palavra de Deus diz para nós exultarmos, glorificarmos a Deus quando formos perseguidos por causa do seu nome. E a Bíblia diz mais que, mentindo, iriam dizer todas as coisas a nosso respeito, por causa do nome de Jesus. Porque a gente se entregou, porque a gente aceitou esse Jesus que nasceu há mais de 2000 anos atrás. A gente aceitou Ele no nosso coração. E andar com Jesus pode ter espinhos, deserto, luta, mas andar com Jesus tem vitória. A vitória é certa. Andar com Jesus tem oásis. Andar com Jesus tem presença do Espírito Santo. Andar com Jesus tem visão, tem revelação. Andar com Jesus tem cura. Andar com Jesus tem refrigério, irmãos. Tem cura para a alma. Ele sacia a nossa sede espiritual. Andar com Jesus é segurança, é certeza. Andar com Jesus, ainda que venham tempestades, Ele acalma a tempestade. Andar com Jesus é maravilhoso, queridos. Porque Ele nos perdoa quando nós caímos. Ele estende as mãos. Ele não barganha conosco. Andar com Jesus é tremendo. É a melhor coisa que nós poderíamos ter na vida. Nesse Natal, Ele já nos deu o maior presente. E o presente é Jesus. Amém? Dê uma salva de palmas ao Senhor.